Recesso parlamentar não é sinônimo de descanso para os vereadores de Guarulhos. Nesta edição do quadro Ação no Recesso, Janete Rocha Pietá, do PT, e Lauri Rocha, do PSDB, falam sobre o trabalho realizado no período em que as sessões plenárias estavam suspensas. As minhas atividades no recesso foram, primeiro, visitas, porque a gente, durante o ano legislativo, a gente faz muitas reuniões, mas tem pouco tempo de visitar lideranças. Então, eu visitei lideranças em bairros prioritários, né? Pimentas, Bom Sucesso, São João, aqui no centro. Então, visitas. E isso é pessoas que já apoiam ou pessoas que queriam falar comigo durante o ano e não teve tempo. Mas também fizemos pelo menos uma reunião que eu acho muito significativa, foi em 1º de fevereiro, que foi uma reunião para discutir, com 30 pessoas, para discutir a questão da concessão da Dutra. Então, meu recesso, na verdade, não foi um grande recesso de férias, ele foi um recesso para suprir o que durante o ano a gente não consegue, né? Quer fazer aquela visita e não fazer reuniões, quer dizer, e fazer uma conversa mais demorada. Teve reuniões que eu utilizei, assim, 2 horas. E nessa reunião, a gente fazia, por exemplo, nos Pimentas, eu fiz em um bairro, depois em outro, mas na mesma região. E tínhamos marcado 3 e vimos que não dava. No máximo, as visitas têm que ser 2 por vez, porque assim as pessoas podem falar à vontade do que está vendo o mandato, de como está vendo a política e como está vendo o bairro. Na verdade, em recesso, quando a gente entra em recesso é quando a gente trabalha mais, porque a gente tem mais tempo de visitar os locais. Eu, por exemplo, agora no final do ano e janeiro, né, que é o recesso, eu trabalhei em algumas áreas, por exemplo, a área esportiva. Teve a Copa São Paulo, igual eu participei. Aqui teve o final da Copa Bronze, que é organizado pela Secretaria de Esportes, também participei. Um trabalho bonito, na qual eu fui, ainda falando de esporte, que é um projeto de capoeira, que tem lá no Pimentas, então, lá com o mestre Anjo Preto. Então, ele é na área de esportes, a gente vai fazendo algumas atuações. No Anita Garibaldi, agora falando de obras, de fiscalização mesmo, temos feito uma obra lá grande no Anita, esgoto, iluminação, até tem uma reforma do campo lá também. Então, no Anita está tendo uma obra grande. Aliás, estão fazendo calçamento de 3 ruas lá. Então, a gente não para. Então, como exemplo, tapa-valas. Fizemos vários tapa-valas, porque iluminação pública, mais de 30 pontos. Se você pega tapa-vala, extensão, são mais de 6 ruas. Então, o vereador ele não para. A gente vai falando de projetos. No Pimentas, eu fui num projeto que é a acupuntura solidária. Eu participo, fui lá, participei, fizemos lá outros eventos. Então, a gente aqui, quando a gente fala em recesso, isso não é verdadeiro. Porque, na verdade, eu trabalho mais no recesso do que quando não é, porque não tem que vir 2 vezes na Câmara e a gente acaba fazendo todo esse serviço. Eu estou lendo aqui, por exemplo, eu trabalhei, né, fui aqui no Santa Cecília acompanhar a manutenção de lixeiras. A gente fez várias coisas nesse recesso. E espero, para mostrar para a população que esse vereador, pelo menos, não para e trabalha mesmo no recesso.